Dando prosseguimento às nossas atividades desta manhã, convidamos então ao palco para o próximo painel, cujo tema é Sustentabilidade nas relações com a sociedade. Olhares para diversidade e inclusão. Para tanto, convidamos como mediadora deste painel a gerente executiva da ABCR, Luana Azevedo. Convidamos também para a composição os seguintes painelistas: a diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Arteris Giane Zimmer. Também a presidente executiva do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e região, Ana Jarrouz. Convidamos também a diretora da Responsabilidade Social, Sustentabilidade e Inovação da CCR e diretora executiva do Instituto CCR, Renata Ruggiero. E ainda a gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional do Grupo EcoRodovias, Aline Santana. Senhoras e senhores, com a palavra, a moderadora do painel. Bom, primeiramente, queria dar bom dia a todos e a todas. Queria agradecer aqui às nossas painelistas que compõem essa mesa, mulheres tão importantes, tão representativas de organizações e entidades parceiras aqui da ABCR, associadas. A gente queria fazer um destaque. A gente tem aqui na composição dessa mesa, e isso foi friamente calculado pela organização, representantes de diversos setores. A gente tem aqui a Ana Jarrouz, que é representante de um outro setor, que é o setor de transportadores de carga. A Giane, que eu coloco ela aqui numa figura de representante do corporativo, assim que eu dividi internamente. A Aline, fazendo um papel aqui de representante da área interna, ela representa o setor de desenvolvimento de pessoas e RH do grupo EcoRodovias. E, finalmente, Renata representando, além do corporativo da CCR, o terceiro setor. Esse tema é extremamente importante, é um prazer poder fazer parte. Diversidade e inclusão é um tópico que é a pauta central do nosso evento, sustentabilidade. A abertura que a gente teve ontem trouxe isso muito forte. Muito a questão de gênero, num primeiro momento, mas a gente também não pode esquecer das demais categorias que a gente precisa incluir para garantir a diversidade e inclusão no nosso setor. Acho que antes de passar, a gente tem uma dinâmica aqui de perguntas e respostas para conhecer as nossas painelistas melhor, mas antes eu queria só compartilhar um pouquinho. A gente fez recentemente, quebrando o protocolo, a gente fez recentemente na Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovia, pela primeira vez, o nosso censo setorial. As empresas, as associadas já fazem isso, já divulgam nos seus relatórios de sustentabilidade, os grandes grupos, mas pela primeira vez a gente enxergou o setor como um todo. A gente tem hoje 57 empresas associadas, 57 concessionárias de rodovia e dessas 56 participaram do censo. E trouxeram resultados interessantes, que a gente mesmo não conhecia, de caracterização do nosso setor. Hoje a gente emprega mais de 23 mil pessoas, somando essas 57 empresas, e dessas mais de 23 mil pessoas, para nossa surpresa, 52% são do gênero feminino, são mulheres. Isso para a gente foi uma surpresa, a gente vem tentando fortalecer a inclusão, a participação das mulheres em cargos de liderança, foi um esforço enorme, mas uma conquista nossa ter nesse evento aqui, dentre os mais de 160 painelistas, 52% do sexo feminino, 52% de mulheres, e foi uma surpresa porque
A gente que está na organização, a gente teve muita dificuldade de encontrar essas mulheres. Então, mais uma vez, porque da necessidade, da importância de dar voz para elas, que representam mais de maioria hoje no nosso setor. E aí um recortezinho também para cargos de liderança. Os grandes grupos, CCR, ECO, Arteris, vêm já trazendo metas de percentual de mulheres nos cargos de liderança. Isso falando das lideranças executivas, das diretorias executivas. Mas se a gente traz um olhar para as diretorias, gerências, coordenação, hoje as mulheres representam quase 50%, são 47% dos cargos ocupados por mulheres nas concessionárias de rodovia. Isso é muito interessante, queria só fazer esse parênteses antes de começar aqui nossa conversa. Mas aí, enfim, já passando a palavra aqui, compartilhar um pouquinho, queria ouvir um pouquinho da Giane. Enfim, está à frente aí do Grupo Arteris, está liderando essa agenda de sustentabilidade. Quais que são, Giane, os principais desafios que você enfrenta hoje na Arteris para essa questão de inclusão, especialmente focada de gênero, né, que a gente vem tratando muito? Obrigada, Luana. Primeiro, assim, queria agradecer muito o convite para estar nesse painel. Estou muito feliz. É um tema que é muito especial para mim, né? Sempre essa questão de gênero, e não só de gênero, da diversidade como um todo, eu acho que é um tema que cada vez mais está entrando na estratégia das companhias, né? Então, queria dizer, então, também me sinto honrada aqui de representar a empresa nesse painel, porque, antes de tudo, a diversidade é uma bandeira pessoal do nosso presidente, o Sérgio, e então eu me sinto com muita responsabilidade de estar aqui, porque eu sei que ele abraça não só institucionalmente, mas pessoalmente a causa. Então, eu fico muito feliz de estar representando aqui também o Sérgio, abraçando essa causa. E dizer para você o seguinte, a diversidade, ela tem entrado cada vez mais na estratégia das empresas. Tem um estudo recente que a Deloitte fez, consultando 350 empresas, e esse estudo demonstrou que 7 em cada 10 empresas já têm a diversidade como seu pilar estratégico. Então, acho que isso é também muito importante quando as empresas abraçam a diversidade enquanto estratégia. Também, um estudo recente da McKinsey apontou que nas empresas que têm a diversidade como estratégia, elas têm a possibilidade de ter 21% a mais de lucratividade do que a média do setor. Então, já é uma demonstração da importância de se abraçar a sustentabilidade e a diversidade, principalmente na sua estratégia. E aí você me pergunta, né, Luana, quais são os principais desafios, né, de quem elege genuinamente ter a diversidade na sua estratégia. E aí eu diria o seguinte, principalmente a gente pode citar o preconceito. Então, há ainda muito preconceito nas empresas, quando a gente fala de diversidade, trazer pessoas diferentes para as equipes diversas para a tomada de decisão. Então, há um preconceito que muitas vezes é um viés inconsciente desse preconceito. Então, eu acho importante estar dizendo isso, porque trabalhar o preconceito, né, quando a gente pensa em preconceito, é muito difícil. Você precisa ter todo um programa estruturado para lidar com as questões da diversidade. Quer dizer, você não pode tratar o assunto de forma oportunística. Então, quando a gente pensa na diversidade, que a gente quer ter a diversidade na estratégia, você pensa de ter um programa muito bem estruturado e você vai também pensar na cultura, porque para isso a gente precisa entrar na cultura da empresa. E a cultura não é algo que você possa mudar da noite para o dia. Então, é como sustentabilidade como um todo, né? Então, a empresa diz assim, bom, eu quero me tornar uma empresa sustentável. Não acontece da noite para o dia. Eu quero me tornar uma empresa diversa, eu quero abraçar a diversidade. Ela não acontece da noite para o dia. Então, é necessário
todo um olhar para a cultura da empresa e mexer na cultura da empresa para que você possa, de fato, e com ações contínuas, porque aí você não consegue ser simplesmente pontual para que você lide com isso. E o terceiro ponto de desafio que eu coloco aqui, há muitas estatísticas e muitos dados que não são consistentes sobre o tema. Então, isso nos atrapalha. Então, há muito fake news. De onde vem essa informação? Isso também, eu acho que a gente ainda precisa evoluir. Há muita confusão de dados quando a gente fala da diversidade. Acho que isso atrapalha bastante quando a gente pensa, né, quais são esses desafios que a gente enfrenta para abraçar. E é importante também, quando a gente pensa, eu quero legitimamente abraçar a diversidade, que a empresa separe recursos para isso. Porque muitas vezes se diz, eu quero esse pilar. Mas onde estão no orçamento os recursos para as ações afirmativas, aquelas ações que permitem com que a gente possa abraçar de fato a diversidade? Então, assim, eu acho que isso tudo tem que ser olhado para que você de fato tenha um programa aí legítimo de diversidade. Muito bom. Acho que essa parte da estratégia ela é fundamental. Eu acho que eu queria já passar a palavra para a Aline, para ouvir um pouquinho como que é você pegar essa estratégia e implementar, trazer ações práticas. Como que você, enquanto desenvolvimento de pessoas, enquanto RH, ali dentro da sua experiência no grupo Eco Rodovias, consegue trazer eficácia e implementação mesmo para essas ações e estratégias? E aí já puxo uma outra pergunta a partir do comentário da Jeane. Qual que é o papel das lideranças nesse processo? Legal. Gente, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, representando aqui o Grupo Eco Rodovias e com mulheres, né, nesse painel. A Jeane jogou a bola para mim, né, falando de cultura organizacional, né, um ponto importante quando a gente fala de cultura, às vezes eu brinco lá na empresa, né, cultura não é mesmo aquele pote pirlim-pim-pim que você joga e transforma, né, as pessoas, né, então exige sim um trabalho contínuo para a gente ir transformando essa cultura da empresa, transformando uma cultura, trazendo, né, a diversidade e a inclusão, né. E a cultura ela é formada no dia a dia pelas crenças das pessoas, né, pelos comportamentos das pessoas. Então, por isso que é muito importante estar atento, muitas vezes, no que a gente fala, no discurso, muitas vezes que é falado, mas para ver se a prática está sendo coerente e condizente com aquilo que está sendo colocado. Né, porque, no final das contas, o que fica como cultura é como a gente se comporta, o quanto trazendo para a diversidade, o quanto que a gente valoriza, de fato, a diversidade, promove isso no nosso dia a dia. Né? Quando a gente fala, pensando em RH, assim, até o papel do RH diante desse processo, né? A gente, dentro da Eco Rodovias, a gente está com o programa Caminho para Todos já com 6 anos. Né? Eu estou com 8 anos de empresa, então eu vivi 2 anos antes e cresci com essa trajetória do programa juntamente com a companhia também. O que a gente foi aprendendo ao longo do caminho é que para a gente conseguir transformar uma cultura, além de programas, né, ações afirmativas, programas de conscientização, é preciso ter um discurso, um diálogo muito aberto com todas as pessoas, né, respeitando as diferenças das pessoas e trazendo também os homens, que hoje são as pessoas que estão, em sua grande maioria, em posições de decisão, para esse contexto de discussão. Né? Então, assim, a gente tem 2 caminhos que o RH pode olhar. Né? Assim, o RH, primeiro, que ele tem que estar muito conectado com a estratégia da companhia. O RH ele tem que estar junto na mesa de negócios, falando de negócio para entender e encaixar diversidade e inclusão nessa estratégia. Né? E segundo, que a gente tem que estar com esse olhar atento de como que a gente conduz esse diálogo. Né? E para mim tem 2 formas como a gente pode fazer. Uma forma é você ir num diálogo impositivo, onde você vai acabar criando cada vez mais rupturas e um distanciamento onde a pauta não vai andar. Né? E o outro é onde você cria pontes. Né? E eu acredito muito nisso. Né? Foi nesses 6 anos caminhando junto com a empresa, a gente foi vendo que o diálogo, sempre na construção de pontes, de trazer junto as pessoas para um nível de consciência da importância e atrelando a estratégia de negócio é o que trouxe resultado. Então, a minha dica que fica não adianta indo num discurso impositivo, você tem que tentar construir pontes, né? Porque a ruptura sempre é pior do que muitas vezes você aproximar e construir junto com as pessoas. Né? Muito bom, Aline. E como que você vê a atuação de lideranças nesse processo? Acho que
Enfim, a gente já sabe a resposta, ela é quase que óbvia, mas queria que você contasse um pouquinho pela experiência, como que enfim, principais diferenciais do envolvimento de uma liderança e quando esse processo ele está um pouco mais solto dentro da companhia. É meio óbvio mesmo, né, para a gente que já está no contexto, mas num contexto aqui onde a gente tem várias realidades, a liderança, a gente tem que ter consciência que ela é a principal transformadora de cultura, né? Então, se eu tenho um discurso, uma valorização disso no meu dia a dia, né, a prática condizente com aquilo que eu falo, a gente consegue transformar, né? E o líder ele tem o poder de ajudar nas rupturas dos obstáculos que vêm pela frente, né? Então, assim, ele facilita na hora da contratação, ele facilita na hora da retenção, né? Hoje a gente vê muitas empresas, né, como a Eco também, a própria Artéris, a SEC, que já tem metas estipuladas, grandes empresas fora do nosso conceito de concessão também tem, já trabalham metas, então a gente já está num outro contexto que é como que a gente retém essas pessoas. E a retenção ela não é feita somente por ações de RH. Né? Basicamente, ela é feita de como os líderes criam espaços para que as pessoas possam ser elas mesmas. Então, eu acho que esse é o principal ponto que o líder tem que estar atento. Né? Como que eu crio espaço para que as pessoas possam ser elas mesmas, ter o potencial e se sentir num ambiente onde ela não tenha receio de colocar o ponto de vista dela, de falar sobre o final de semana dela, de contar e colocar o máximo potencial que ela tem de talento no dia a dia. Muito bom. Acho que eu voltaria aqui para a Giane, porque eu sou testemunha, enquanto associação, do esforço da Artéris, Eco, CCR, das nossas concessionárias em implementar isso, então não tenho o menor constrangimento em fazer essa pergunta. Giane, enfim, isso é transformação cultural, eu acho que é um movimento de quebra de paradigmas, quebra de preconceitos, mas queria que você comentasse um pouquinho sobre essa diferença entre autenticidade e simbolismo. É quase que um greenwashing dentro da questão da diversidade e inclusão, né? Acho que o Sérgio, à frente da Artéris, você, os principais executivos, literalmente conseguem walk the talk. Comenta um pouquinho sobre essa dificuldade. Muito importante essa tua questão, viu, Luana? Muito importante, porque tem que ser legítimo de fato, né? Porque da boca para fora, e que quando você não se estrutura e não legitimamente faz acontecer, é muito perceptível. Aí que surge o greenwashing, né? Você fala, mas não faz. Então, talvez, assim, o principal norteador disso seja realmente o walk the talk, né? Quando a liderança abraça e ela se comporta dessa forma. Então, as pessoas percebem que é genuíno, porque não só a liderança tem a postura correta para isso e está junto e está estimulando, né? Mas também, como eu havia falado, separa os recursos, separa aquilo que é necessário nos processos internos da empresa para que isso aconteça, porque não é trivial. Quando a gente fala assim, eu preciso conscientizar uma equipe, eu quero ir naquela direção, eu quero realmente abraçar a diversidade. Não é trivial, você tem que ter uma série de medidas, os workshops, as rodas de conversa, você tem que fazer escuta para as pessoas. Vão ter barreiras, as pessoas naturalmente não absorvem isso. Nesse estudo da Deloitte foi interessante, porque quando o estudo perguntou para os grupos minoritários como é que eles se sentiam, né, dentro da perspectiva da empresa, e mais de 60% disse nesse estudo que sentia alguma forma de rejeição, não se sentia confortável naturalmente dentro das empresas, né, com essa questão da diversidade. Então, isso é uma escuta importante. Então, quanto ainda a gente não tem de caminho a percorrer para que legitimamente a gente tenha dentro das empresas um ambiente acolhedor, um ambiente que as pessoas possam se sentir bem trabalhando e sendo quem elas são e de uma forma respeitosa. Então, assim, no papel ou no discurso parece ser uma coisa simples, mas de fato essa autenticidade, ela é muito desafiante, viu, Lona? Ela é muito desafiante mesmo, esse dia a dia. É a virada da chave, né? A virada da chave. Se isso não acontece, vira um discurso meramente vazio e você acaba não conseguindo implementar, fica superficial. Superficial, exatamente. Bom, acho que
para o nosso setor, infraestrutura, rodovias, essa questão de inclusão, aí a gente está falando aqui com um recorte de gênero, mas a gente não pode esquecer de inclusão de raça, inclusão de PCDs e todos os outros espectros que a gente tem. Já é um desafio e isso é histórico por essas questões que a Jeane trouxe, as questões que a Aline compartilhou. A gente queria entender o que também pode ser um pouco óbvio a resposta, mas um desafio que pode ser ainda maior, que é no setor de transportadores de carga. Acho que a Ana é a melhor representante para trazer isso aqui para a gente, está à frente aí da CETCESP há um tempo já. Também tenho fundadora do movimento Vez e Voz, que é uma iniciativa incrível. Eu queria que ela compartilhasse, a gente gastasse uns minutinhos aqui para ouvi-la a respeito. Mas, Ana, primeiro, um panorama geral sobre caracterização do seu setor, como que os transportadores de carga, qual que é o panorama hoje? Os desafios, eu imagino que sejam ainda maiores que do nosso setor de concessionárias de rodovia, pela questão do preconceito, estereótipo, vieses e por aí vai. Mas, por favor, compartilhe um pouquinho com a gente aqui, com o pessoal, sobre a sua experiência. Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer o convite, Luana. Agradeço de estar ao lado de empresas tão grandes, representativas, um setor que também é super importante para nós, transportadores, que somos usuários, né, das rodovias. Então, agradeço primeiramente a oportunidade de falar disso. Bom, o CETCESP hoje é o maior sindicato patronal do transporte rodoviário de cargas. A gente representa 50 municípios aqui da Grande São Paulo, né, de São Paulo e região. Então, para você ter uma ideia, hoje a gente tem no Brasil 180 mil empresas de transporte de cargas. Só na minha base eu tenho 38 mil empresas. Então, é bem representativa. E dentro dessas empresas eu tenho cerca de 1.000 associados, mais ou menos, né? Mas represento todas elas. Igual você falou, o movimento Vez e Voz, ele é um movimento que surgiu em 2020, né? Logo que eu entrei no CETCESP, que vai fazer 5 anos. E a gente começou a fazer exatamente um levantamento sobre esse universo de diversidade das mulheres, né? E a gente achou números assim bem impressionantes. Para vocês terem uma ideia, o primeiro recorte que a gente fez em 2022, a gente tinha dentro das empresas de transporte cerca de 15% de mulheres. E depois, no ano seguinte, em 2023, a gente passou para 26%. Então, a gente teve um pequeno crescimento, mas a gente continua com 2 gaps muito importantes, que é na liderança, alta liderança, e no cargo de motorista especificamente. Então, na liderança em cargo de motorista, nós temos só 3%, e esse número não cresceu, ele ficou estabilizado, né? Então, a gente vem acompanhando esses números e, através do movimento, incentivando algumas coisas. Agora, você falando dos desafios, né? Além, obviamente, dos desafios que elas já citaram, que é cultural, obviamente, mas no nosso setor a gente tem algumas especificidades importantes que eu queria comentar, né? Por exemplo, nós temos hoje, vocês devem estar acompanhando, nós temos hoje um envelhecimento da mão de obra de motorista, né? Inclusive é uma preocupação, porque a gente tem uma média muito alta, né, da idade deles, em torno de 45, 50 anos. Aí vocês imaginam a gente tentar introduzir mulheres motoristas num setor onde a média de idade é esta. Né? É um pouco mais difícil, porque a gente está falando de pessoas que são mais conservadoras, né? Que já têm aquela mentalidade mais antiga. Então, é um desafio grande cultural essa questão dessa diferença de idade, você introduzir uma mulher nova, jovem, que quer ter oportunidade, né? E muitas empresas estão dando, mas você introduzir ela num grupo de motoristas homens que tem uma idade dessa, né? Super conservador, está acostumado com uma linguagem toda própria dele, brincadeira, que vocês imaginem o nível que é um ambiente totalmente, né, diferente, né, e que você tem que construir para você conseguir introduzir, porque senão, uma coisa que eu sempre falo, você fazer diversidade não são ações simples mesmo, não é você colocar lá a plaquinha, estou contratando motorista mulher, não é só isso, você tem que fazer a inclusão de fato, porque senão essa mulher vai entrar e ela não vai ficar na empresa, porque ela não vai achar um ambiente acolhedor, não vai ter o respeito dos colegas de trabalho. Então, essa questão da cultura passa muito por respeito dos colegas de profissão e da alta liderança, né? E falando também de alta liderança, que vocês falaram muito, o exemplo realmente arrasta, né? Coisas, por exemplo, questões de alta liderança, quando a gente está falando de reuniões, algumas bobeira que acontece, né? Você está numa mesa, vocês também devem ter passado por isso, só com homens, né? E a gente só mulher, e quantas vezes? Para quem pede o café? Para a mulher que está na mesa. Quantas vezes você está falando e a gente não é interrompida?
no meio do que a gente está falando. Então, são tipos de coisas que, assim, é o exemplo mesmo do líder, de quem está falando. Não adianta falar realmente, estou fazendo diversidade. São nos exemplos e nos pequenos detalhes que a gente percebe se aquela organização, se aquela instituição realmente está fazendo aquilo com autenticidade, né? Se não está fazendo aquilo por modismo ou por qualquer coisa. Então, essas coisas, esses desafios culturais são importantes. E outro desafio também específico do nosso setor, para as mulheres, especialmente entrarem nesses cargos operacionais, onde elas são minoria, é a questão de infraestrutura, né? Tanta infraestrutura interna de empresas, onde empresas nunca pensaram em contratar mulheres para serem motoristas. Então você tem desde questões assim, nunca foi feito um uniforme para elas, nunca foi feito um vestiário para elas, né, para elas se trocarem, para estar. Então são questões que precisam ser resolvidas e percebidas pelas empresas, e questões de infraestrutura externa. Ou seja, essas pessoas não trabalham dentro da empresa, então o lugar onde ela carrega e onde ela descarrega o caminhão, ele precisa ter a estrutura adequada para receber essas pessoas, né? Então isso também muitas vezes não é pensado por grandes embarcadores e por grandes polos recebedores de carga. Muitos não têm sequer um banheiro para receber e para o motorista ficar lá, e às vezes tem motorista que fica 3 dias esperando para descarregar um caminhão, né? E muitas dessas empresas são grandes empresas que falam que tem produtos eco-friendly, que faz uma ESG para lá e para cá, mas não olha alguma parte social ali do seu cadeia de fornecedores, que é o transportador, que está levando a carga para ele, que é o motorista, a parte social, e trata o cara como se fosse um nada, entendeu? Então a gente tem esse desafio grande no nosso setor, que é um problema da sociedade como um todo. A gente precisa valorizar, né, essa profissão, porque senão a gente não vai conseguir realmente fazer a inclusão dessas mulheres neles, né? Então esses são os grandes desafios que a gente tem pela frente. A gente trabalha muito com isso para conscientizar o nosso público. Muito bom. Não, ouvir a Ana tá trazendo de volta uma experiência incrível que eu tive de poder conhecer de perto os resultados do Vez e Voz. Lembra, Ana? Mais ou menos um ano atrás, a gente teve a oportunidade, inclusive eu gostaria de convidar a todos aqui a procurar. É interessantíssimo o trabalho que eles fizeram, está disponível, e ela tem certeza que está à disposição também para apresentar em maiores detalhes. E uma coisa que me chamou muita atenção na época é, apesar desses desafios, questões básicas, as empresas não têm vestiário feminino e estão falando em tentar promover a inclusão. Apesar desses desafios, um outro ponto que me marcou muito, como que o feedback das próprias empresas em relação à prestação do serviço das mulheres no papel de caminhoneiras, enfim, é quase que uma preferência, né? Se eu pudesse ter mais, se tivesse mais disponível, eu contrataria. Totalmente. Questão do cuidado. Comenta um pouquinho, Ana, por favor. As empresas que estão se comprometendo a fazer isso estão muito satisfeitas, porque as mulheres, elas são muito mais zelosas, né? Tanto com o veículo, com a máquina em si, e isso implica ali você ter menor índices de manutenção, isso implica ali em você ter menores gastos de pneus e um monte de coisa, combustível, né? A própria maneira de dirigibilidade também influencia, né? Questões, muito número menores de incidentes de trânsito, né? Questão do seguro, que fica mais barato porque tem menos incidentes, né? Então eles estão muito satisfeitos. O trato com clientes, né? Principalmente muitas mulheres, elas começam a carreira dentro do transporte nos veículos pequenos, né? No VUC, que faz entrega urbana, essas questões, depois elas vão passando para os outros tipos de caminhões até chegar na carreta, na letra E. Mas nesses, elas têm um contato direto com o consumidor, com o varejista, enfim, e elas têm um trato diferente, obviamente, né? Então eles também têm esse resultado. Então as empresas estão muito satisfeitos, por isso que a gente tem incentivado bastante, né? E a gente tem um viés também do Vez e Voz para falar com a sociedade, né? De fazer não só o papel das empresas, mas mostrar o setor para a sociedade, para as mulheres, e buscar essas mulheres e ofertar essas oportunidades de vagas. Sensacional, esse ponto de fato me marcou muito. Já conhecemos um pouquinho do corporativo, a visão de quem está em cima na estratégia, um pouquinho da visão de quem está na implementação, no dia a dia, na prática, um pouquinho de outros setores. Agora, Renata, enfim, também tem um chapéu aqui do corporativo, do Grupo CCR, está à frente da diretoria, mas tem um outro chapéu que é o do terceiro setor, o Instituto CCR. Como que, na prática, a questão de promoção da diversidade e inclusão aproxima ou ajuda a aproximar a empresa das comunidades locais, das comunidades diretamente impactadas ali pela atividade do grupo?
Bom dia a todas e todos. Obrigada, Luana, pelo convite para estar aqui. Queria agradecer também minhas colegas aqui de painel, mulheres poderosas todas. Acho que, como você falou, estou aqui com um olhar ampliado, do tema, falando pelo grupo CCR como um todo, que envolve o olhar corporativo, óbvio, da empresa, com toda a agenda de diversidade e o avanço que a gente tem tido. Acho que nessa pauta que a gente falou bastante de mulheres, é algo que a gente tem trabalhado bastante, tem avançado. Hoje a gente está comemorando já ter conseguido atingir o índice de 42% de mulheres em cargos de liderança, até isso ano passado. Agora a gente até subiu, está batendo em torno de 45%, mas a agenda é muito mais ampla e mais complexa do que isso. Então a gente tem a visão da diversidade de forma ampla, diversidade cultural, diversidade etária, de orientação sexual. E a gente tem uma reflexão no grupo, que é o seguinte, quando a gente pega os nossos negócios, e até explicando um pouquinho, o grupo CCR, ele administra concessões de rodovias, mas ele também tem outros dois negócios, que é a administração de aeroportos e também de mobilidade urbana, metrôs, trens, VLT, barcas. Então, quando a gente soma tudo isso, e a gente faz uma radiografia um pouco do público com o qual a gente atende e a gente se relaciona, a gente tem números que a gente atende aproximadamente 30% da frota nacional de veículos leves passam pelas estradas da CCR, 50% da frota comercial. Em mobilidade urbana, são 3 milhões de pessoas que circulam pelas estações por dia. Em aeroportos, são 46 milhões de passageiros por ano. Então, assim, só esse recorte já é um extrato da população brasileira absolutamente ampliado e diversificado. Então, diversidade para a gente é o negócio, A gente não atende um público ali segmentado. Então, assim, a gente ter uma empresa que tem isso como valor e tem isso no seu quadro, é super importante para a gente, inclusive, fazer o negócio bem feito e se relacionar com o público que a gente atende e com tantas comunidades que a gente impacta. Hoje a gente tem atuação em 555 municípios que estão aí ao longo todas essas operações e que a gente tem atuações em comunidades. E aí, quando a gente também fala desse número, a gente pensa o seguinte, a gente fala, poxa, esse número é super bacana, mas ele nos traz, por um lado, uma grande oportunidade de gerar impacto e inclusão, Então, quando a gente pensa na nossa missão, a gente fala, poxa, a gente promove a mobilidade física, mas a gente também pode ir além, E o Instituto abraça essa causa que é a mobilidade social, Usar esse contato com tanta gente para promover um acesso a oportunidades, especialmente no caso de educação e cultura, para fazer com que as pessoas possam ter escolhas, A gente fala que a gente quer que as pessoas tenham escolhas de caminhos, pelo acesso a oportunidades, e não que elas não tenham escolhas de caminhos por falta de oportunidades. Então, a gente olha esse recorte por essa ótica, e além disso a gente pensa, poxa, uma responsabilidade o que a gente faz e como a gente se comunica e o que a gente oferece para esse público todo. Então, acho que a gente tem uma série de exemplos que mostram ações que a gente faz, tanto na empresa quanto pelo Instituto, no relacionamento, mas acho que trazendo aqui, talvez para materializar um pouco de como essa visão acontece na prática, acho que assim, até pela empresa, por exemplo, a gente tem programas hoje que são, trazer aqui um exemplo de mobilidade urbana, que é um setor que tradicionalmente tem índices muito baixos de mulheres, tem um índice de 25% de mulheres no setor metroviário. Então, a gente tem uma demanda e um objetivo de avançar na contratação de mulheres para os cargos, sejam cargos de liderança, sejam cargos operacionais, que são tradicionalmente ocupados por homens, e ao mesmo tempo a gente está ali com as nossas linhas de metrô, passando do lado de uma série de comunidades que têm demandas por
qualificação, capacitação de mulheres e geração de renda para mulheres, né? Então, tendo essa escuta e esse diagnóstico desses territórios que a gente impacta e juntando isso com a demanda da empresa, a gente cria programas, né? Então a gente criou programa de capacitação de operadoras de trem, né? E isso junto com vagas afirmativas permitiu com que a gente avançasse muito na contratação de mulheres nos quadros de mobilidade urbana. Em Salvador a gente criou um programa também de mulheres na manutenção, que envolve não só a capacitação e as vagas afirmativas, mas também, né, todo um trabalho junto às faculdades de engenharia e cursos técnicos, com essas mulheres, né, indo no local onde as pessoas se formam para mostrar, existe essa profissão e ela pode ser ocupada por mulher, né? Então começar a criar referência de que esse caminho é possível. Então acho que esse é um exemplo, né? Acho que no campo de rodovias, trazendo aqui um outro exemplo, que daí, né, conduzido pelo Instituto, a gente tem um programa que é um programa grande, que é o Caminhos para a Cidadania, que é um programa de qualificação de educadores da rede pública e que é um programa que a gente executa por meio da parceria com as secretarias de educação, né, nos diversos municípios onde a gente atua. E aí a gente tem ele é um programa que começou há 20 anos atrás, né, com educação para o trânsito e que com o tempo ele foi se expandindo em termos de temáticas, né? Hoje ele trabalha fortemente os temas de sustentabilidade e diversidade. Então hoje a gente está ali na linha de frente qualificando educadores em temas de diversidade e outros temas também ligados à sustentabilidade, para que eles possam, né, tá fortalecidos em levar essa agenda para a sala de aula, né? Então, muitas vezes eles entendem dos assuntos, mas falta material didático, falta plano de aula, recursos, né, adequados para tratar de forma atual e eficaz esse tema. Então, é um jeito da gente levar a agenda adiante, seja pelo Instituto, seja pela empresa. Trouxe aqui 2 exemplos, mas a gente, de fato, vê que essa é um valor da empresa e que faz parte do que a gente faz, né? Não é uma coisa, né, uma coisa, simplesmente uma ambição de gerar um impacto só positivo no mundo, mas porque faz parte do nosso negócio, com quem a gente se relaciona. Luana, só me permite entrar aqui, porque você falando me trouxe uma reflexão e eu acho que queria só conectar com isso que está trazendo, que às vezes as pessoas falam e acham, né, que a questão de diversidade e inclusão ela está desconectada da estratégia. Então, quando eu comentei, né, da estratégia, acho que isso é um exemplo muito claro de como que a gente consegue conectar as iniciativas de negócio, conectar por onde a gente passa, o impacto que a gente tem na sociedade com diversidade e inclusão, né? Eu só queria também trazer um pouco desse ponto. A gente teve uma discussão muito grande, aí, quando a gente está agora, né, em rodovias falando muito de free flow, a gente está falando de balanço inteligente, a gente está falando de pesagem automática, tudo isso embute mais tecnologia, menos mão de obra, né? E aí quando a gente fala sobre isso, a gente tem um impacto grande na população, nas pessoas que trabalham nas praças de pedágio, né? Que predominante, pelo menos na Eco-Rodovias, esse quadro ele é predominantemente feminino, né? Grande parte dessa população, em grandes das nossas operações, é predominantemente feminino. Então, a gente teve uma discussão muito grande relacionada a isso e pelo nosso CEO, uma provocação do tipo, o que a gente vai fazer com as pessoas? Porque eu não posso simplesmente embutir mais tecnologia e esquecer que eu tenho um público que eu também preciso atender nessa linha, né? Então, a gente começou esse ano, e eu estou compartilhando um pouco porque eu acho que são exemplos legais que a gente pode explorar em outras concessionárias também, assim como você trouxe, né? A gente começou um programa que a gente chama de Capacitar, onde a gente está criando turmas para capacitação de auxiliar de manutenção, porque, por um lado, eu deixo de ter praça de pedágio, mas operador de pedágio, mas eu tenho cada vez mais necessidade de uma mão de obra que é alocada em manutenção, né? Então, a gente está nessa formação agora desses auxiliares de manutenção, a gente está formando agora uma segunda turma nas nossas concessionárias, 60% dessa segunda turma ela é predominantemente feminina, e então eles podem escolher entre o curso de auxiliar de manutenção e o curso também focado em tecnologia, que aí abrange outras coisas, que é justamente operar essa máquina
máquina que vem com essas novas tecnologias, né? Então, é um projeto super patrocinado aí também pela liderança, mas eu acho que são nessas coisas. A gente tem que pensar em diversidade e inclusão com ações práticas, né? E aí eu precisei puxar esse gancho porque eu acho que é sobre isso, né? Como que a gente impacta no contexto interno, mas também como que a gente impacta de forma positiva na sociedade, né? Excelente, excelente gancho, Aline, super agradeço. Acho que ouvindo você falar do Capacitar, ouvindo a Rê falar do programa, já me veio uma ideia e não me espantaria se surgisse uma possibilidade de parceria com o projeto Vez e Voz. A gente está falando de capacitação, que é a ponta do iceberg, é o primeiro passo, né, para a transformação, para a mudança de cultura, para isso tudo. Os transportadores de carga são os nossos principais usuários, se você for olhar, os usuários das nossas rodovias. Então, fica a dica, hein? Não me espantaria se surgisse um programa conjunto, setor de... Eu acho incrível, porque eu acho que... E achei ótimo o gancho que você puxou, porque eu sempre tenho essa crença, os desafios sociais e ambientais, eles são tão grandes que cada um sozinho não vai dar conta. Então, o quanto que a gente puder pensar ações que ultrapassem os CNPJs e que gerem impacto para todos, eu acho que é o caminho, né? Que é onde a gente consegue ultrapassar a competição e se unir na colaboração pelo impacto, né? Eu acho que faz muito sentido. É a intersetorialidade, né? Eu faço questão de participar disso, inclusive só para comentar, a BCR... Madrinha. A BCR, enfim, é um motivo de muito orgulho compartilhar isso daqui. A gente inaugurou esse ano o nosso Comitê de Sustentabilidade. Então, a gente ainda está começando a desenhar quais vão ser os projetos, quais são os programas, as principais linhas de atuação. Com certeza, esse vai entrar para o radar e a gente volta a falar para ver se colocamos de pé. Mas antes da gente caminhar aqui para a última etapa do nosso painel, eu queria explorar um pouquinho mais o Instituto CCR, Rê. Acho que esse mundo do terceiro setor, e eu tenho uma experiência prévia, conheço mais ou menos como funciona, mas pode ser novidade para muitos aqui. Os nossos artérias, ecorodovias, as empresas acabam tendo dentro das corporações uma área de responsabilidade social, mas não é um instituto dedicado do terceiro setor para trabalhar ali as questões de impacto socioambiental, né, que a gente fala. Então, só comenta de forma bem livre, fica super à vontade, como que é o modus operandi do Instituto CCR. Tem um planejamento, projetos, estratégia, em que pé que vocês estão hoje? Não, super legal. Acho que, bom, a gente está super integrado, o Instituto agora falando, está integrado à estratégia do grupo como um todo, né? Então a gente entra dentro da estratégia ESG do grupo como um todo, mas o Instituto em si tem uma estratégia específica e tem, até porque inclusive é uma organização independente, tem uma governança independente, então a gente tem toda uma lógica de funcionar também própria, né? Hoje a gente atua em 3 grandes focos. Um deles é novo, que a gente abraçou agora, que é o tema de mobilidade e cidades sustentáveis. Então, nesse tema, a gente agora que está definindo a nossa estratégia de atuação, mas a gente entende que pelo que a gente faz e por toda essa rede, né, de capilaridade, a gente pode ter um papel indutor do desenvolvimento das cidades que a gente gostaria para o futuro, né? Então, esse é um dos focos. O segundo foco é educação e cultura, né, porque de fato a gente acredita que educação e cultura, né, mudam o ponteiro da mobilidade social. Então, a gente, dentro desse foco, tem o grande lema da democratização do acesso. Então, tudo que a gente faz nesse campo é buscando, de fato, democratizar o acesso à cultura e educação. E o terceiro foco é saúde e segurança, que também está muito ligado ao nosso negócio. Então, a gente tem o programa Caminhos para a Saúde, que é toda uma rede de atendimento nas rodovias e que a gente estendeu também para a mobilidade urbana e para os aeroportos, né, para o entorno dos aeroportos, que tem toda essa rede de atendimento de saúde preventiva e que, né, atende muitos caminhoneiros, enfim, a gente sabe de todas as questões e que, obviamente, também está ligada à redução de acidentes e tudo mais. Então, né, a gente tem esse olhar, um olhar amplo, né, desafiador aí. A gente tem feito agora o exercício de integrar como esses temas todos conversam entre si, né, para contribuir para essa visão maior de mobilidade social que a gente busca promover.
E estamos avançando nesse compromisso, né? A gente tem um compromisso de investimento de 750 milhões até 2035. Hoje a gente está investindo, em média, 60 milhões de reais por ano, né, entre recursos próprios e recursos incentivados, entre esses 3 eixos. Então, é um pouco disso, assim, né? Eu poderia ficar horas falando aqui, mas não vou... Muito gostoso. Tem a experiência Pois prévia é. sua também, né? De terceiro setor, Sim, Instituto sim. Iguá, se deixar fica... Pois dá pra é. ficar horas falando sobre, é gostoso. o coração vai falando, ó. Sim. Luana, eu queria complementar, se me permitisse, pergunta sobre autenticidade, né? E eu queria também mencionar, que não mencionei na hora da pergunta, mas acho que é muito importante, que nós temos já metas, né, de remuneração, de bonificação, que incluem a questão da equidade de gênero, né? Então, apesar da empresa, né, a gente está avançou um pouco mais na questão da equidade de gênero, estamos um pouco mais à frente, mas é um dos nossos pilares. A gente também tem 4 outros pilares, que seria o de raça, LGBTI, PCD, de gerações. Então, a gente também está buscando caminhar nesses outros pilares aí dentro da sustentabilidade, da diversidade. Mas eu acho que é importante mencionar, né, nas nossas metas hoje, então está muito claro, a gente busca ter mais de 30% da liderança, né, de que seja liderança feminina, na questão da equidade de gênero, e também na contratação a gente busca ter mais de 50% de representatividade feminina. Eu acho que isso também é uma forma, né, da gente estar legitimamente abraçando aí a causa da diversidade. Além, né, de termos também uma política, né, de normatização das questões da diversidade, que a gente chama um guia de comunicação inclusiva, nós temos então também criação de normativos para que demonstrem essa nossa atitude afirmativa com a questão da diversidade, né? Então acho que também acho importante comentar isso. Nós, na parte, como eu falei, de gênero, né, nós estamos um pouco mais adiantados, nós inclusive ganhamos alguns prêmios, acho que a gente tem, assim, muito feliz de dizer, o ano passado, em 2022, na verdade, a gente ganhou o prêmio Will Mulheres, de uma ONG chamada Will, que eu acho que é um prêmio muito importante, né, representando esses nossos esforços. A gente também recebeu o prêmio, né, mais incrível em equidade de gênero, que também nos orgulha muito, acho que é um prêmio importante, e participamos também do movimento Mulher 360, que eu acho que traz também boas práticas, né, benchmark aí de questão de gênero e da diversidade. Então, acho que a gente tem uma porção de ações caminhando mais hoje na equidade de gênero, estamos um pouco mais à frente. Ainda não estamos satisfeitos. No ano passado, nós contratamos 392 mulheres, mais mulheres do que homens, mas ainda há muito a fazer, né? Então, quando a gente fala na cultura, em tudo, né? E também fala, né? Eu acho muito importante, eu gostei muito da fala, né, das colegas aí, quando mencionaram a importância de você ter uma equipe diversa, porque a gente lida com um público diverso, o usuário ele é diverso, as comunidades onde a gente impacta, e quando a gente também tem uma equipe diversa, a gente tem mais empatia, a gente consegue entender mais e melhor aquilo que a gente precisa atingir, aquilo que a gente precisa transformar. Então, eu acho que esse ponto é super relevante da gente pensar que a gente, na verdade, o nosso fim último é o usuário, e o usuário é diverso, né, nas rodovias. Então, é muito importante que a gente tenha uma equipe também diversa. E pensar para além do gênero, né? A gente, como nós somos aqui, né, nós somos aqui um painel de mulheres, a gente está sempre, claro, puxando a sardinha para o nosso lado, estamos falando de equidade de gênero o tempo todo, é muito importante, ainda não chegamos onde a gente quer chegar, ainda não há... não só no setor, aí nos transportes, achei muito interessante a sua colocação, né? E eu também acho que as mulheres dirigem melhor. E tenho prova, quando eu trabalhava no setor de mineração, que nos caminhões Hewlett Packard, que são caminhões de 20 metros de altura e que transportam o minério, e que a empresa, que era a Vale, né? A Vale procurava contratar mulheres porque o desgaste do pneu era muito menor, porque havia muito menos acidente, e elas sempre conduziam os veículos de uma forma mais cuidadosa, menos agressiva, e no final os resultados da empresa eram melhores. Então eu corroboro 100% que as mulheres no volante são essenciais. Mas então, assim,
Então, há muitos aspectos, né? A gente pensa hoje na equidade, mas a gente não pode esquecer que a gente tem raça, né? Então, e mulheres negras, então, juntam duas coisas, né? Então, muito mais difícil ainda, incluir muito mais. Acho que temos que buscar esse caminho, porque elas sofrem na pele muito, né? A gente tem que ter esse olhar. E também os PCDs, e também da comunidade LGBTI e das gerações. A gente não pode esquecer desses outros pilares, né, amor? Com certeza, enfim, era a minha próxima intervenção. A gente está falando aqui de gênero, mas diversidade e inclusão vai para além disso. A gente tem a questão de raça, que é óbvia. A gente está, enfim, gênero era mais a imediata, né, se for falar. Mas tem a questão da raça, a questão de PCDs, e é muito interessante saber que vocês estão trabalhando, estão com tudo isso daí no radar. Eu não posso terminar o painel sem deixar registrado aqui, e sem querer puxar sardinha também, uma admiração profunda por você, Jane, a única mulher no nosso conselho diretor da BCR, o tanto que isso é importante para a gente que está lá. Quando eu entrei na BCR, eu acho que eu e Karina éramos as únicas que participavam, e isso também mudou de 4 anos para cá, né? A contratação de mulheres, a gente vê a associação mais diversa, não só na questão de gênero também, mas uma profunda admiração por você e pelo Sérgio, que não sei se está nos ouvindo ali agora, mas é o grande exemplo de walk the talk. Se a gente está aqui hoje com 52% de mulheres palestrantes na Bienal das Rodovias, quem puxou isso, quem jogou o primeiro estalinho ali e ficou em cima, foram vocês. Então não poderia fechar sem deixar de registrar isso daqui, viu? Admiração e agradecimentos profundos, entraram para a história. Gente, obrigada. E, aliás, isso começou há uns 2 anos atrás. Eu me lembro que eu estava proferindo uma palestra na Bienal há 2 anos atrás e provoquei o Marco no sentido de falei, Marco, onde estão as mulheres palestrando, né? E depois eu até achei que agora me calacrei com o Marco, né? Porque depois dessa, mas eu também sou testemunha que Luana e Karina são grandes propulsoras de trazer a equidade de gênero e a diversidade como um todo para dentro das empresas, das associadas. Então acho que vocês também estão de parabéns, porque vocês ali estão o tempo todo vigiando para que essas ações aconteçam, e isso também é muito importante, Luana. Então isso que vocês trazem assim é muito significativo também. Acho que vocês estão muito de parabéns por isso. Vou ter que quebrar o protocolo de novo e contar esse caso aqui, não vou deixar escapar não. No último congresso, Giane participando de um painel só de mulheres, porque tinha que ter um painel só de mulheres no congresso de 2022, a representatividade foi baixa, por mais que a gente tenha tentado, existiam dificuldades ali que, enfim, não conseguimos um percentual como a gente gostaria, ficou próximo de 20%. E a Giane passou um sermão que foi aplaudida de pé, puxando a orelha do Marco Aurélio, queria deixar registrado. E o Marco não estava na sala, mas por sorte eu filmei. E logo depois fomos para o almoço e falei, Marco, tem um recado para você, toma. E depois o Marco ficou 1 ano sem falar comigo, mas depois ele repensou, e agora eu digo que nós amamos o Marco, porque ele está representando a causa feminina legitimamente. Ele já se uniu ao time do Sérgio, nosso CEO, que já abraça isso há muito tempo, que a gente tem muito orgulho, e agora eu também estou amando o Marco, porque ele está defendendo as mulheres e a diversidade. Então vamos abraçá-lo. Deixa ele assistir esse vídeo. Mas vamos caminhar aqui para o final. Acho que, para a gente não extrapolar demais o tempo, 2 minutinhos para palavras finais. A gente falou já dos próximos desafios, não é só a questão de gênero, o espectro é muito mais amplo de diversidade, mas eu vou começar da esquerda para a direita, começando pela Ana. Reflexões, próximos passos, o que tem no radar, que mensagem que reflexão que você teve nesse painel, o que você pode deixar como palavras finais, Ana? Bom, só para complementar também a questão, a gente está no radar também do Vez e Voz, não só as empresas transportadoras de carga, mas também as entidades de classe, né? Que você sabe que a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir mulheres para as entidades de classe. No nosso setor, por exemplo, a gente tem 109 entidades que representam o transporte rodoviário de cargas. A média deles são 13 pessoas na diretoria, sendo que 12 são homens e 1 é mulher. Essa é a média do nosso setor. E diversidade 0, porque todos da diretoria são homens, brancos e de meia idade.
Então, é uma coisa que a gente também não pode deixar de ter esse olhar. O Vez+Voz tem trabalhado isso para a gente conseguir, né, através do nosso incentivo, trazer mais mulheres para as entidades, porque é importante. Acho que é uma voz importante que a gente precisa estar também nesses tipos de organizações, né? Então, só para fechar, o Vez+Voz ele tem 3 grandes objetivos: valorizar as mulheres que já trabalham no nosso setor, que são poucas, vocês viram, mas a gente dá uma valorização para ela, criar oportunidades para elas a se profissionalizarem e ascenderem, se assim quiserem, porque muitas delas têm essa vontade, fomentar o crescimento delas, né? E atrair novos talentos. Então, esses 3 são os nossos grandes objetivos, né? Hoje a gente tem 106 signatários, entre transportadoras, entidades, outros movimentos e algumas outras instituições, inclusive embarcadores também. Convido vocês a participarem também, que acho que tem tudo a ver, né? A gente tem vários conteúdos, guias, e-books de assédio, EAD, e a gente tem um índice de equidade, que é onde a gente tem levantado esses números, a gente tem feito todo ano para a gente acompanhando o crescimento disso, né? A gente está em todas as mídias, se vocês puderem seguir, o Vez+Voz.mulheres no TRC, esse é o nosso Instagram. Tá? E uma outra coisa que eu queria falar só é de aqui, onde estão as motoristas mulheres na CNHs. Hoje, para vocês terem uma ideia, das 83 milhões de CNHs que nós temos no Brasil, esses são os dados atualizados do Senatran, 29 mil, ou seja, 36% são de mulheres. Esse número tem crescido, que a gente tem acompanhado de 21 para cá, cresceu 9% o número de mulheres. Sendo que na categoria E, né, que é o nosso grande interesse do nosso setor, teve um crescimento de 20%. Então, a gente tem acompanhado, então a gente tem, de acordo com o nosso movimento, e os vários outros movimentos que tem também, a gente tem conseguido atrair essas mulheres para conseguir aí serem carreteiras, né? E agora os próximos passos que a gente tem reunião todo mês, tem vários eventos anuais, você sabe disso, né? E várias outras lives a gente tem no nosso canal, também no YouTube. A gente quer trabalhar, eu quero trabalhar muito a questão da empregabilidade, né? Hoje eu fazer a conexão entre essas empresas que têm muitas vagas abertas, inclusive de motoristas. Toda empresa hoje de transporte tem vaga aberta de motorista, né? Toda é uma falta de mão de obra mesmo. E a gente tem mulheres muitas vezes que não têm e nunca pensaram na possibilidade de ser motorista, né? Porque nunca se ouve, por exemplo, propaganda de motorista com mulher dirigindo, vai desse tipo, é cultural, né? Então a gente quer fazer esse match. E a gente está fazendo conexões com organizações sociais que tratam principalmente de mulheres em situação de extrema pobreza, que tratam de geração de valor, para a gente conseguir tirar essas mulheres para a independência financeira. Então a gente tem feito algumas coisas junto com o SESC Senat também, que é nosso serviço social e também pode fazer uma conexão com vocês na parte de capacitação, né, e formação de mecânica, tudo isso tem no nosso sistema S. E a gente está fazendo isso, fazer esse match entre as empresas e essas mulheres que são vulneráveis, né? Enquanto essas mulheres não adquirirem a independência financeira, elas estão sujeitas à violência doméstica, um monte de coisa. Então o movimento, a gente vai agora nesse sentido um pouco de empregabilidade mesmo, e a gente conseguir causar esse impacto social. Então é esse o nosso passo. Então agradeço, Luana, e quem quiser, Vez+Voz.mulheres no TRC. Obrigada. Sigam porque vale a pena. Jane, palavras finais. Palavras finais, acho que reforçar que coloquem a diversidade nas suas estratégias, na estratégia do negócio, e coloquem de forma legítima, ou seja, que a liderança possa ser o exemplo, que vocês possam ter metas para que reflita que legitimamente se quer incorporar a diversidade no negócio. Eu acho que isso é muito importante. Ter o olhar diverso na tomada de decisões enriquece o processo, traz inovação, traz melhores resultados, traz melhor desempenho, isso já foi provado. Então, vamos aplicar isso porque é bom para o negócio, é bom para a empresa. E, além disso, vamos fazer isso de uma forma mexendo na cultura, porque não é possível fazer da noite para o dia. Então, ações contínuas o tempo todo, para que isso possa ser definitivamente implantado nas empresas, né? E por que a gente busca isso? Todos querem um ambiente melhor, um ambiente mais acolhedor, um ambiente de melhor respeito
onde a gente trabalha. Isso é a busca de todos, que a gente poder ter um mundo melhor, que a gente possa ser um agente de transformação desse mundo. Eu acredito que pela diversidade isso é um passo muito importante nessa decisão, nessa direção. Então eu acredito na diversidade e eu acho que a gente tem que praticar aí o tempo todo. Então muito obrigada, Luana, pela oportunidade. Gostei muito, fiquei muito honrada de participar desse painel e representar a empresa e principalmente novamente o Sérgio, que abraça isso de forma pessoal e que a gente quer colaborar aqui também e fazer parte, unir-se a esse grande tema que é muito importante aí para as empresas e para o mundo. Obrigada, tá? Obrigada, Giane. Rê, chapéu corporativo, chapéu terceiro setor, palavras finais, fica super à vontade. Não, legal. Acho que vou puxar um pouco o sardinha para o terceiro setor para complementar. A Giane falou super bem sobre, né, o chapéu corporativo e concordo totalmente. Eu ia falar que para se aproximarem das organizações sociais como um caminho para ajudar na agenda de diversidade e inclusão, né? As organizações sociais muitas vezes trazem uma realidade para o mundo corporativo que é a realidade que, né, de fato, que né? E que muitas vezes a gente lá dentro do escritório, no ar-condicionado, a gente, né, tem mais dificuldade de enxergar. Então, isso é um caminho, né, muitas vezes através de vivências, então até por programa de voluntariado, quando se aproxima os colaboradores de algumas causas, né, e isso as organizações sociais podem fazer muito bem, você consegue engajar e sensibilizar de uma forma muito mais profunda, porque você promove uma experiência, né, uma transformação ali afetiva, que vai muito mais do que você falar um número e tentar convencer pela razão, né? Então, às vezes é um caminho potente isso. E, né, considerar as organizações sociais também que são especialistas e defensoras da causa da diversidade, que elas podem muito ajudar, né, no letramento das companhias e no planejamento dessas jornadas, né, de ações autênticas, consistentes aí para as empresas avançarem nesse tema. E acho que é isso, né? E fica uma dica para o ano que vem para a gente pensar na questão da acessibilidade, de Libras, né? Porque a gente está fazendo esse exercício lá, de olhar esse tema sob todos os aspectos. Eu acho que é um exercício para a gente, né, ir avançando, olhar todas as... né, a diversidade ampliada. Só para não ficar no ar, a gente fez o controle até o último minuto das inscrições aqui para a Bienal. Não tinha nenhuma... Como é um evento que preza pela sustentabilidade, a gente não teve nenhum inscrito que se declarou com necessidades especiais. Por isso a gente não tem aqui a tradução em Libras. Sim. Queria deixar esse registro, mas estava previsto. A gente faz questão de abraçar aí 360, o máximo que a gente puder dentro do evento, a pauta da diversidade e inclusão. Legal. Aline, finalmente, palavras finais para a gente caminhar para o fim. Legal, sobrou pouco aqui para mim, né? Eu acho que o que ficou para mim aqui desse dia é o quanto a gente tem oportunidade de trocar mais, né, como empresas do mesmo setor. Se a gente for falar de todos os programas que a gente tem aqui de iniciativas, eu acho que a gente tem grande oportunidade para ampliar isso com a visão tanto interna quanto externa, olhando para a sociedade, né, pensando um pouco como que a gente extrapola isso, pensando fora a empresa, pensando em sociedade e pensando também grupo, né, empresas que têm outros grupos como a Eco Rodovias, eu acho que a gente tem um grande potencial nisso. Então, fica aqui, eu acho que nesse ponto, da gente poder ter mais essas trocas e poder aprofundar mais essas experiências e poder ajudar outras empresas que estão com bastante vontade, mas ainda não está conseguindo achar o caminho por onde começar, né? Esse é o tipo de troca que eu acho que a gente não perde em competitividade fazer isso. Eu acho que só tem a ganhar, todo mundo ganha, todas as empresas ganham, né? Então acho que a gente precisa trocar mais e compartilhar mais aquilo que a gente está fazendo. E eu queria super agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, foi muito legal. Legal, gente. Senhoras e senhores, vocês acabaram de conhecer quem não conhecia. 4 mulheres incríveis que exalam inspiração. Procurem mais, conhecê-las, acompanhem. Eu espero que esse daqui tenha sido o primeiro de muitos encontros. Foi um prazer enorme mediar esse painel. E, enfim, passamos por boas práticas, passamos por reflexões, passamos por desafios. E acho que a mensagem final aqui ela é mais otimista
e positiva. O quanto que a gente já avançou enquanto setor nos últimos tempos, o quanto que isso ganhou impulso e está crescendo exponencialmente nos últimos anos, especialmente, quando que a gente está conseguindo acelerar essa pauta dentro do nosso setor e sem deixar de negligenciar os desafios e o caminho que ainda falta para a gente percorrer. Então, super agradeço, foi um prazer enorme e nos vemos na próxima. 4 mulheres, não, 5, né?